Jó capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Então Jó respondeu: na verdade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Têm o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti por essa noite. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos de ler a Escritura e meditar nela em nossa nação. Obrigado porque o Senhor tem preservado esta liberdade para nós. E temos aqui tantas versões bíblicas diferentes e tanto privilégio que o Senhor nos deu de podermos ter recursos que nos capacitam a estudar com propriedade e aprender do Senhor, que deveria ser a nossa grande ambição na vida, Pai. E nessa noite estamos aqui novamente, nos debruçamos sobre a Tua palavra para buscar a instrução do alto. Ensina-nos o caminho da verdade, o caminho que conduz à vida, o caminho que afasta do erro, o caminho que afasta do engano, o caminho que conduz à verdade segundo Cristo. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs podem se sentar. O cristão moderno prega como criacionista, mas vive como evolucionista. Vou repetir esse enunciado. O cristão moderno prega como criacionista, mas vive como evolucionista. O que isso quer dizer? Esse enunciado é muito grave e forma a base da nossa reflexão dessa noite. E antes de qualquer coisa, é importante definir alguns termos usados aqui. Primeiro, o que nós queremos dizer por cristão moderno? Cristão moderno é o indivíduo, a pessoa, o homem ou a mulher, que frequenta uma igreja cristã, que foi batizado mediante uma profissão de fé, que se diz cristão, mas que em essência pensa e vive a partir da compreensão modernista de mundo. Ok? Cristão moderno é aquele que, embora frequente uma igreja, tenha sido batizado, faça a sua profissão de fé como cristão, em essência pensa e vive a partir da compreensão do mundo moderno. O que é modernismo, de acordo com aquilo que nós estamos definindo aqui? Modernismo é uma visão da vida social que se baseia no iluminismo. O iluminismo, a partir do século XVII, tratou de tirar da Bíblia todo o elemento sobrenatural e passou a defender e a pregar uma visão das coisas a partir da perspectiva de que tudo que é verdadeiro, tudo que é belo, tudo que é moral, se existe como realidade objetiva, pode ser apreendida racionalmente e por meios científicos, ou seja, o próprio homem é capaz de absorver conhecimento por si. Ele não precisa de nenhuma fonte externa para revelar algum conhecimento, porque todo conhecimento que há para ser revelado é objetivo e pode ser absorvido pela mente humana, porque ela é capaz. Esse conceito modernista, ele não leva em conta nenhuma dependência do homem de qualquer fonte ou de qualquer referência sobrenatural.
Então, no modernismo, o homem é o centro do universo e é a medida de todas as coisas. Agora, definindo criacionismo e evolucionismo, talvez alguém tenha dificuldade de compreender esses termos. Criacionismo é a crença fundamental dos cristãos, que afirma que o universo e tudo que nele existe é obra das mãos de Deus. Então, a partir dessa compreensão, Deus é o Criador. E essa cosmovisão se sustenta acima de tudo, não somente, mas acima de tudo pelo próprio texto bíblico. Nós temos um exemplo entre tantos, Hebreus capítulo 11, versículo 3, quando o autor diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Por outro lado, o evolucionismo é a teoria darwiniana que tenta explicar a formação do universo, de tudo o que existe, a partir de um longo processo evolutivo ou um processo de transformação. Ou seja, no criacionismo afirma-se que tudo que existe deve sua existência a outro, no caso desse outro é Deus. Já no evolucionismo afirma-se que tudo que existe, existe por si mesmo ou a partir de si mesmo. Ou seja, a partir da visão evolucionista, o homem vive por si mesmo, ele não depende de Deus para nada, ele não deve nada a Deus. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Ok, então vamos seguir. Então é a partir disso que nós afirmamos que o cristão moderno, ele pega como criacionista, mas vive como evolucionista. E eu posso dizer isso de outra maneira: o cristão moderno não reconhece os direitos de Deus sobre a criação. O cristão moderno não reconhece os direitos de Deus sobre a criação. Se você é um cristão moderno ou não, essa é uma questão que até o final desse culto seria bom que você mesmo decidisse. Não sou eu que vou decidir isso. Mas quando nós olhamos para o texto que nós lemos, Jó e seus amigos, nós vamos perceber que Jó afirma para os seus amigos que Deus tem o direito de fazer o que quiser da sua criação. Na nossa leitura inicial, nós vamos encontrar Jó debatendo com esses seus amigos, e amigos aqui está entre aspas, acerca das razões do seu sofrimento, porque os seus amigos estão preocupados com o seu sofrimento e estão querendo encontrar uma razão para o seu sofrimento. Talvez você já tenha ouvido isso por aí, de pessoas que ao verem um cristão fiel passando necessidade ou lutas, essa pessoa quer encontrar explicações para o sofrimento do fiel. E nós vamos perceber onde reside a fonte desse raciocínio, Jó era um homem justo, um homem íntegro, que se desviava do mal. A própria palavra vai relatar isso lá nos capítulos iniciais do seu livro. Portanto, a lógica diz que a sua sorte deveria ser outra. Não é verdade? Porque se o homem faz o que é correto, se ele vive uma vida de obediência e retidão, não seria correto que ele recebesse só o melhor e não o pior? Essa era a lógica dos amigos de Jó. Na verdade, essa era a lógica de boa parte dos fiéis do Antigo Testamento. Você vai encontrar na narrativa de Juízes capítulo 6, quando vai falar sobre Gideão, e o Senhor se revela a ele e diz: Gideão, homem de Deus, não temas, porque o Senhor está contigo. E a resposta dele para o anjo qual é? Se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tamanha adversidade, tamanho infortúnio? Ou seja, a compreensão geral qual era? Se Deus está comigo, nenhum mal vai acontecer. Nessa parte, irmãos, o debate de Jó, ele, a partir da iniciativa de Jó, ele procura mostrar aos seus amigos algo que os pregadores da prosperidade jamais querem admitir: Deus tem o direito de fazer o que quiser da sua criação. Primeiro, Jó ironiza, dizendo que a sabedoria vai morrer com ele faz, humildade Zofar, versículo 2. Depois ele desabafa e questiona porque, sendo íntegro e irrepreensível, ainda assim ele se tornou objeto de escárnio, de zombaria.
enquanto que os saqueadores viviam tranquilos e seguros em suas tendas, versículos 4 e 6. O que Jó esperava, irmãos, era solidariedade e não julgamento. Versículo 5 ele diz: é fácil chutar o cachorro morto, é fácil tripudiar sobre a dor de alguém quando eu estou bem, é fácil chegar e dizer: irmão, você deve estar com algum pecado, quando eu não estou vivendo a mesma luta que o irmão. É fácil achar solução para os problemas dos outros, difícil é achar solução para os nossos próprios problemas. Essa era a questão que estava sendo vivenciada por Jó e seus amigos. Mas nesse ponto, irmãos, mesmo em meio a um sofrimento atroz, Jó sobe o nível da discussão. E ele procura mostrar que o homem, por causa da condição privilegiada na qual ele foi criado, deve refletir o caráter soberano do ser de Deus na sua condução de todas as coisas. Porque, segundo Jó, afinal, até os animais sabem que o Criador tem o direito de conduzir como bem lhe pareça a sua criação. E ele vai falar das aves, dos peixes, do universo microscópico da Terra, com seus milhões de micro-organismos, que de alguma forma sabem até para ensinar que a vida de qualquer criatura e o fôlego de toda a humanidade estão nas mãos de Deus. Versículo 7 até o versículo 10. Vocês sabem disso, por que nós não sabemos? Se a criação como um todo compreende isso, por que é tão difícil para nós compreender? E eu, semana passada, parei algum tempo aqui para observar o canário da terra, aqui no jardim da igreja. Ele já andava por aqui por quase uma semana, e todos os dias ele fazia a mesma coisa, cantava, e cantava muito, e cantava bonito. Subia ele no poste, não sei porque ele gostou tanto de cantar no poste, mas ele subia no poste e ali ele rasgava o peito de cantar, e todo mundo por aqui ouvia o seu lindo canto. Ninguém pagou nada por isso, foi tudo de graça. Não precisou de segurança para cercar o canário, ele não cobrou nenhum cachê, não estava vendendo seus CDs, apenas cantou. E eu comecei a prestar atenção naquela demonstração extraordinária da maravilha de Deus, um canto lindo, irmãos, de uma criatura que só precisa de uma coisa para fazer o que faz: viver. Para ele cantar, ele só precisa viver, mais nada. Com exceção do homem, toda a criação só precisa do dom de viver para fazer aquilo que foi criado para fazer. Entende? Com exceção do homem, toda a criação só precisa do dom de viver para fazer aquilo que foi criado para fazer. E todos os dias faz sempre tudo igual, do mesmo jeito. Já o homem precisa de satisfação, o homem precisa de motivação, precisa de estímulo, o homem precisa de recompensa, ele precisa de reconhecimento, porque senão ele não faz o que foi feito para fazer. Nós fomos feitos para viver para a glória de Deus. Nós fomos feitos para buscar o Criador e ter um relacionamento de amizade com Ele, no qual nós pudéssemos expressar a sua glória e reconhecer os seus direitos de Criador sobre toda a criação e principalmente sobre nós, porque a nós foi dada a capacidade de refletir, e em nenhuma outra parte da criação se diz que Deus pôs a sua imagem e semelhança só no homem. E Jó está dizendo para os seus amigos, está dizendo para nós: pergunte aos animais e eles vão te ensinar. É o que Jó diz. Veja, irmãos, se não é exatamente o que Jesus recomenda aos seus discípulos como antídoto contra a ansiedade. Observem as aves do céu, olhem para os lírios dos campos. Mateus capítulo 6, 25 a 28. Por que vocês estão ansiosos? Vocês não são capazes de observar e aprender? Não são capazes de ver essa forma lúdica que Deus criou de ensinar para os seus filhos que eles podem confiar plenamente no Criador, porque Ele vai suprir as suas necessidades?
Apenas busquem em primeiro lugar o seu reino. Mas o homem precisa de muitas coisas para cantar. Ele precisa estar alegre, ele precisa estar contente, ele precisa estar com saúde, ele precisa de tudo. O passarinho, irmão, se ele tiver uma gota de vida no seu ser, ele vai cantar. Mas nós precisamos de tanta coisa, meu Deus. E nisso aqui reside a essência do que acontece com o cristão moderno e a mente moderna, irmãos. Porque a mente moderna quer olhar para o espaço em busca de explicação de onde viemos. Vamos procurar no espaço. Vamos procurar a poeira cósmica. Vamos procurar explicação entre as estrelas. A mente moderna se satisfaz no shopping. Cada vez que o cartão é acionado na máquina, existe uma alegria que brota do coração, que depois se tornará em preocupação e talvez até em frustração, mas no momento traz uma alegria indizível para o ser humano. A mente moderna procura solução para suas crises existenciais em métodos terapêuticos, nas ervas, nos mantras, ou em qualquer outra coisa que não exija dela nada que se pareça com renúncia e muito menos sacrifício. Deus me livre. Porque o que a mente moderna quer é solução fácil, é uma resposta simplória, assim como os amigos de Jó. É uma resposta simples, e Jó passa o tempo todo do seu livro procurando mostrar para os seus amigos: não existe resposta simples no trato com Deus, porque Deus não é simples. A mente de Deus é sobremodo complexa para ser compreendida e esgotada nesse carocinho de feijão que é a mente humana. Nós não conseguimos explicar a Deus, não conseguimos chegar ao fundo da verdade em relação a nenhum assunto. Só Deus conhece perfeitamente todas as coisas, só Ele tem resposta para tudo, mas a Bíblia diz que Ele não responde tudo. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para os que o amam. Ninguém sabe exatamente o que Deus tem preparado para nós. O que a mente quer, o que a mente moderna quer, irmãos, é a solução fácil, a resposta fácil. Pastor, o que eu faço? Meu vizinho, meu cachorro, meu marido, minha esposa, meu namorado, meu patrão, eu quero uma solução fácil. E quando o pastor diz: olha, essa situação não é fácil, pronto, já perdeu o ouvinte. Agora, se ele disser: olha, você faça isso, vou te dar 3 passos, pronto, aí ele já ganhou o cliente, porque ele está oferecendo uma solução fácil, simplória. É o que os amigos de Jó queriam, e eles diziam: meus amigos, não existe solução fácil. O cristão moderno, irmão, segue nessa mesma toada de alinhamento de Deus da realidade. Ele quer encontrar uma explicação apocalíptica para as epidemias e para as grandes tragédias que assolam os homens. Bastou cair bater um terremoto de grandes proporções, ou uma doença grave que tira a vida de um monte de gente, e o cristão já vai para o Apocalipse procurar uma explicação. Mas eu vou dizer uma coisa para você: esse mesmo cristão, às vezes, não se importa com a maior tragédia de todas, que é a tragédia de uma vida acomodada ao pecado e à indiferença em relação a Deus. Esse Deus no qual ele diz crer. Para essa tragédia ele não busca solução, ele não procura refletir sobre isso. É o seu jeito de olhar para o espaço, de distrair a mente, de se afastar da essência do problema, da raiz da dificuldade. Ele substitui os métodos terapêuticos pelos métodos de gurus evangélicos que prometem felicidade e realização plena nesse mundo. Então ele se lança no misticismo irresponsável e na superstição à moda gospel, de ficar procurando capeta debaixo de tudo que é pé de banco e árvore e prédio, e procurando espíritos malignos que determinam o que acontece em cada região e território. Irmãos, Deus é que é o dono de todas as coisas. Deus é que é o único Senhor de tudo. A Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude, tudo que existe, está nas mãos de Deus.
O diabo não é dono de nada, nem tem autoridade de nada, e ele não faz absolutamente nada se Deus não permitir que ele faça. Nós temos que deixar essa infantilidade de ficar procurando coisa onde não existe, de ficar atribuindo a Satanás um mérito que não é dele, que pertence somente a Deus. Irmãos, existem hoje contextos, situações em que o diabo é mais mencionado do que o próprio Deus dentro da igreja. Nós não somos a igreja do diabo, nós somos a igreja de Cristo. Amém. E o nome de Cristo é que tem que ser glorificado. Amém. No meio da igreja. E se o bem me sobrevém, louvado seja o nome de Cristo. E se o mal me sobrevém, que seja tudo para a glória de Cristo. Amém. Nós não podemos alimentar esse maniqueísmo irresponsável que vai sendo hoje cada vez mais considerado na igreja, porque isso está acabando com o verdadeiro evangelho. E eu quero dizer para você, uma pessoa que se converte ao falso evangelho é um falso cristão, porque está adorando um falso Cristo, um falso Deus, e por isso não está adorando o verdadeiro Deus. Então é um idólatra. E ontem nós conversávamos sobre isso. Há muita gente que diz: pastor, quanto mais igreja melhor. Isso é um engano, porque se uma igreja não prega o evangelho de Cristo, é melhor que ela esteja com as portas fechadas. Não sou eu quem diz isso, não, irmãos. É Jesus repreendendo os fariseus, os escribas, porque ele diz a eles: vocês vão até o fim do mundo para fazer um prosélito, só para tornar essa pessoa 2 vezes réu do fogo do inferno. Porque o que vocês ensinam não é a verdade. Então, meu querido, levar uma pessoa a crer num falso evangelho, num falso Cristo, é transformar essa pessoa igualmente, duplamente réu do fogo do inferno. Porque nós estamos afastando essa pessoa ainda mais de se encontrar com a verdade e com o verdadeiro Cristo. O cristão moderno também quer solução fácil, ele quer uma resposta simplória, assim como os amigos de Jó. 7 passos para uma vida feliz, 5 passos para um casamento bem resolvido. Irmãos, isso é uma ilusão. Um casamento bem resolvido se faz com humildade, com espírito de generosidade, com oração, com quebrantamento, com o joelho no chão, com perdão, com graça. É assim que se faz um casamento feliz e bem sucedido. É um desafio cotidiano. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Tem dia que a gente tira 10, tem dia que tira 0, mas o importante é que a aliança seja mantida, o amor seja preservado e a vida siga em frente em busca de solução para os problemas. Quem dera, irmãos, que tudo fosse tão simples assim. Eu já frequentei centro espírita e sei que essas coisas são procuradas no centro espírita. Um banho de arruda e tudo será resolvido. Irmãos, isso é uma ilusão, uma mentira do diabo. Cristo não promete nada disso para ninguém. Em nenhum momento da Escritura nós vamos encontrar Cristo prometendo esse tipo de coisa. E a questão é que a mente moderna, tanto do pagão como do cristão, é guiada, irmãos, por um princípio que foge de tudo que possa representar o enfrentamento de si mesmo diante da verdade. A verdade conforme se encontra nas Escrituras. Esse princípio se chama na Bíblia natureza decaída. É o que movia a religiosidade dos escribas e fariseus. É o que movia a religiosidade dos crentes carnais de 1 Coríntios, capítulo 3. E Paulo afirma categoricamente que a mentalidade dominada pela carne é inimiga de Deus, não pode se submeter à vontade de Deus de forma alguma, em hipótese alguma. Romanos 8, 7 e 8. E então, nós olhamos para a espiritualidade de Jó. Eu gosto de dizer, é claro que eu falo isso em tom de bom humor, né? Não de brincadeira, mas de bom humor. Eu digo que para mim o primeiro cristão na Bíblia foi Jó, embora ele não tenha conhecido a Cristo pessoalmente. Porque, irmãos, o que mais me chama a atenção na experiência desse homem é a sua espiritualidade desenvolvida. Mesmo considerando a si mesmo um homem íntegro e justo, ele admite se submeter à vontade de Deus, quando isso significa enfrentar um terrível sofrimento.
de fato. E as suas afirmações no final da sua experiência demonstram que ele percebeu algo de extremo valor, irmãos, na caminhada com Deus. Que o maior desafio de todos aqueles que se aproximam de Deus, o maior desafio de todos é ser confrontado pela verdade acerca de si mesmo. É quando Deus tira a nossa maquiagem, quando Deus tira o nosso estereótipo, quando Deus olha para nós como olhou para Adão a primeira vez depois do pecado, e Adão se escondeu atrás de uma árvore, porque ele não suportava que Deus o visse naquele estado de nudez. A confrontação consigo mesmo é uma confrontação muito difícil, por uma razão simples, irmãos. Quando nós vemos do que nós somos feitos, realmente nós não gostamos. Não gostamos. O desafio de Jó para todos os seus leitores é exatamente esse: a espiritualidade autêntica. A espiritualidade autêntica começa pela disposição de encarar a confrontação pela verdade. Qual é o objetivo? O objetivo é conhecer a Deus de verdade. Embora fosse um homem íntegro e irrepreensível, Jó admite que antes da prova que ele viveu, ele só conhecera a Deus de ouvir falar. Capítulo 42, versículo 6 em diante. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jó era um homem perfeito. Ela diz que ele era íntegro e justo, mas ainda assim não conhecia a Deus de fato. Ele conhecia a Deus numa experiência de segunda mão, de ouvir falar. A grande repreensão de Jesus aos religiosos da sua época tinha a ver com o excesso de aparência e com a pouca substância da sua fé. Jó e seus amigos foram chamados a uma experiência única no Antigo Testamento, irmãos. Eles foram chamados a enfrentar a jornada de transposição da aparência para a essência, daquilo que parece para aquilo que é verdadeiramente. Jó aceitou o desafio, mas os seus amigos fugiram. Eles preferiram viver limitados a julgar pelo que viam, por aquilo que era aparente. Já a caminho de concluir, eu quero dizer para os irmãos que todo homem tem uma dívida para com Deus. Todo homem tem uma dívida para com Deus. Gostaria que você dissesse para o seu vizinho: você tem uma dívida com Deus. Você tem uma dívida com Deus. Porque o caminho de transposição da aparência para a essência, ele começa pela aceitação de uma verdade básica. O homem tem uma dívida para com Deus, porque na condição de pecador, o homem ofende a santidade de Deus. O homem usurpa Deus da sua glória. O homem tira o direito de Deus de ser o Senhor na sua vida. Paulo fala disso o tempo todo na carta aos Romanos. Você pode ler o monergismo.com, você pode procurar, você vai encontrar um artigo de John Piper sobre isso, onde ele pergunta: por quem Cristo morreu? Por Deus, pelos homens ou por Deus? Então ele afirma que Cristo morreu pelos homens, sim, mas em primeiro lugar Cristo morreu por Deus, porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita, a glória de Deus precisava ser reconhecida, e a ofensa a Deus precisava ser reparada. O que Deus tinha que fazer era matar o homem, mas para salvar o homem, Deus matou o seu próprio filho. Então, irmãos, Jó e seus amigos foram chamados a serem confrontados com essa realidade. Você deve a Deus, você tem dívida com Deus. Os gentios são devedores tanto quanto os judeus, ou seja, todos devem. Depois você deve ler o capítulo 1 de Romanos, e o capítulo 2, você vai ver que Paulo vai fazer ali um apanhado geral para mostrar que os gentios devem a Deus, mesmo que não conheçam a sua palavra, porque eles têm a revelação da natureza. E então eles veem a glória de Deus na criação, mas eles não glorificam a Deus. Os judeus ofendem a Deus e são devedores de Deus, porque eles têm a palavra, eles têm a verdade, mas eles não se convertem à verdade.
Então todos pecaram. Capítulo 8, versículo 23. E foram destituídos da glória de Deus. A origem da dívida é o pecado. O pecado é uma afronta, terrível afronta contra Deus, contra a sua glória, contra a sua santidade. E a carta começa justamente com essa afirmação contundente de Paulo, de que a ira de Deus se revela do céu contra os homens, que tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e depreciaram a sua glória ao criarem imagens icônicas do seu próprio ego e das demais criaturas como objeto de adoração. Então, irmãos, a essência da ofensa é exatamente essa: é conhecer a Deus e não glorificar a Deus. Então você deve perguntar para si mesmo: eu conheço a Deus? Se a resposta for sim, você deve perguntar a si mesmo: eu tenho vivido para glorificar a Deus? O direito mais essencial de Deus foi violado. O direito de receber culto. O direito mais essencial de Deus foi violado. O direito de receber culto. Assim começa o mandamento básico: não terás outros deuses diante de mim e nem lhes darás culto. E a pergunta que fica para nós é: por que a criação como um todo faz o que foi criada para fazer e o homem não faz? Por quê? A resposta dessa vez é simples: porque a criação está impregnada da presença do Criador. A criação está impregnada da presença de Deus. Não significa que a criação seja divina em si, mas a criação está impregnada da presença de Deus. A beleza da criação é um reflexo da beleza de Deus. As perfeições que nós vemos na criação. Quantas vezes você pega uma planta ou um pássaro ou algo que foi criado, parte da natureza, desse cosmo maravilhoso que existe aqui entre nós, e você diz: que perfeição! Essa perfeição é um pequeno reflexo, um pálido reflexo das perfeições de Deus. Enquanto o homem está apenas cheio de si mesmo, da sua própria vaidade, dos seus próprios interesses. O apóstolo Paulo segue dizendo que o homem, quando tomou essa postura de viver a partir de si mesmo, o que Deus fez? Deus disse: bom, se você quer viver por si mesmo, então viva. E o entregou à sua própria condição decaída. Irmãos, como temos falado aqui, a pior punição para o homem não é ser confrontado por Deus, nem é ser castigado por Deus. A pior punição para um homem é ser entregue a si mesmo por Deus. O dia que Deus disser para você: meu filho, a partir de hoje eu te entrego a você mesmo, você pode saber que você está perdido no resto da vida. Porque você não sabe cuidar de si. Nem eu sei cuidar de mim. Ninguém sabe cuidar de si. Nós precisamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas a cada dia. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus, é guiado por Deus, está em comunhão com Deus e vive a partir da orientação de Deus. Mas se ele não tem o Espírito de Deus, ele é carnal, ele se move pela carne, a sua mente está totalmente pervertida e ele não é capaz de agradar a Deus com a sua vida. Por isso, o homem é chamado para se voltar a Deus. A conversão é exatamente isso, irmãos, é uma volta. A conversão é o processo pelo qual o homem sai de si e volta para o Criador, por um fato simples: ele tem consciência de pecado. Então a obra do Espírito Santo na vida dele começa por um chamado que Deus faz, e nesse chamado ele entende que diante da exposição do Evangelho, ele precisa tomar uma atitude, ele precisa de uma decisão. Atos capítulo 2, versículo 37, quando Pedro está pregando acerca do evento do Pentecoste, e no final da pregação, quando ele chama todos ao arrependimento, os presentes, aqueles que ouviram a mensagem, chegam e clamam a eles dizendo: irmãos, o que faremos? A pregação do Evangelho, irmãos, é sempre um desafio,
E no final, nós sempre devemos perguntar a Deus: o que é que eu devo fazer? Às vezes o cristão vai semana após semana, domingo após semana, após domingo, senta no banco, ouve a palavra, ouve a mensagem, mas a palavra não entra no seu coração, ele não sente que está sendo concitado, desafiado pela palavra, e ele não pergunta o que vai fazer. Ele pergunta: o que meu irmão ao lado vai fazer depois de ouvir essa palavra? Irmãos, esse confronto provocado pelo Evangelho é que nos leva ao caminho da autêntica espiritualidade, porque nos leva ao caminho da autenticidade acerca de nós mesmos. É quando nós somos confrontados, quando nós somos despidos, né, do velho homem, como Paulo vai dizer ali em Efésios, né, despojai-vos do velho homem e revestivos do novo homem, segundo Cristo. Eu quero concluir falando a respeito da revelação de Deus. A quem Deus se revela? Deus se revela àquelas pessoas que foram despojadas de toda a ilusão acerca de si mesmos. Irmãos, quando não havia mais ilusões no coração de Jó, então Deus se revelou a ele. Todos abandonados, seus amigos, sua mulher, foi todo mundo embora. Perdeu tudo. Não havia mais nenhuma ilusão. Deus disse: agora eu vou me revelar. E eu quero dizer para você, a experiência da grande maioria das pessoas que enchem as igrejas hoje é uma experiência de segunda mão, só de ouvir falar, porque as pessoas estão vivendo a partir de um contexto de ilusão muito grande. Há muitas pessoas na igreja hoje em dia que talvez jamais venham a ter uma experiência real com o Senhor, por uma razão simples: elas não estão dispostas a deixar para trás as suas ilusões. Irmãos, o lugar da visitação de Deus é o Monte Moriá. Quando Deus diz para Abraão: você vai lá e oferece tudo que você tem. E Abraão sobe aquele monte com a sua alma em pedaços. Seu coração está arruinado, a sua alma está pequena, a sua mente está confusa. Ele está vivendo um turbilhão em cada passo que ele dá. Parece que fica mais longe o sonho que Deus havia prometido a ele que ele viveria. Mas ainda assim ele vai. Ele diz: Deus tem o direito de fazer o que quiser da sua criação. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Não foi isso que Jó disse? Foi o mesmo que Abraão disse também. Deus tem o dom para dar, ele também tem o dom para tirar, tem o direito de tirar. Irmãos, o lugar da revelação de Deus, da visitação de Deus, é o Moriá. O lugar da visitação de Deus, da revelação de Deus, é Betel. É o lugar onde Jacó deitou em um travesseiro de pedra. É o lugar onde Deus mostrou a ele que ele precisava se acertar com o seu passado primeiro, para poder ter direito ao futuro. E ele teve que voltar e se consertar com seu irmão, para que depois ele pudesse chegar e seguir em frente. Irmãos, a nossa vida não pode ser vivida como se nós quiséssemos apenas viver olhando para o espaço, fugindo da realidade. Nós precisamos enfrentar a realidade e pedir a Deus que nos dê força, nos dê graça, para que nós possamos consertar e voltar atrás tantas vezes quantas forem necessárias. Que Deus nos dê coragem para sacrificar tudo o que for necessário. O lugar de visitação, de revelação é o deserto. É o lugar de conhecer e saber o que está no coração, de saber que o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso é que o homem vive. Deuteronômio capítulo 8. Então, meu irmão, minha irmã, não se conforme com uma experiência de segunda mão. Não se conforme com uma experiência de ouvir falar. Tenha desejo no seu coração de ver Deus face a face. E para isso você vai ter que se despojar de todas as ilusões. Você vai ter que ter essa disposição. Mas se você tiver disposição no mais, Deus vai fazer. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que eu devo a minha vida a Deus. Eu e você devemos tudo a Deus. Tudo.
Ele tem o direito de fazer nas nossas vidas e em nossas vidas aquilo que Ele quiser. Ele nos deu tudo e, portanto, Ele é o único Senhor das nossas vidas. Deus é digno de que você o honre com o seu trabalho. E se você trabalha na igreja, se você serve ao Senhor, você não merece nenhum prêmio por isso, nem eu, ninguém merece. Porque o prêmio Ele já nos deu. Amém. Às vezes, quando nós passamos por um processo de enfermidade e encontramos um bom médico que cuida bem de nós, e através do trabalho dele a gente consegue sobreviver, a gente falta pouco beijar os pés do médico, acender uma vela para ele, tornar um objeto de adoração. Mas por que nós não adoramos a Deus que nos deu a vida eterna? Amém. Não é uma vida passageira, não é uma vida que perece, que vai voltar a sofrer de outra enfermidade, um dia vai baixar da sepultura. Ele nos deu a verdadeira vida. Glória a Deus. Por que nós não adoramos esse Deus? Por que nós não temos a mesma paixão, a mesma gratidão, a mesma devoção, a mesma entrega? Ele nos deu tudo. Amém. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é digno de que você deixe de ir a uma festa para cumprir o seu compromisso com Ele. Vou repetir. Ele é digno de que você deixe de ir a uma festa para cumprir o seu compromisso com Ele. Ele é digno. Glória a Deus. Ele é digno de que você deixe tudo para cumprir o seu compromisso com Ele. E Ele não te deve nada. E se Ele não te der mais nada o resto da sua vida, ainda assim você será um devedor a Deus enquanto você viver também na eternidade. Porque Ele entregou seu Filho para morrer em seu lugar. Amém. Ah, pastor, são palavras duras? Não são minhas. São palavras de Jesus. Ele diz: quando vocês fizerem tudo, parabéns, recebam o ouro. Não, considere-se inúteis. Evangelho de Lucas. Jesus não está dizendo que nós somos inúteis. Ele não está dizendo que nós não somos importantes. Ele não está dizendo que nós não podemos ir a festas, que nós não podemos ter vida social. Ele não está dizendo que nós não podemos ter um momento de lazer, de descanso. O que Ele está dizendo é que a vida não é descanso, a vida não é lazer, a vida não é entretenimento, a vida não é shopping, a vida não é trabalho. Existem coisas que são tão importantes quanto essas, irmãos, nas nossas vidas, ou mais. E hoje, em muitos momentos, o que as pessoas esperam é uma igreja festiva, porque todo mundo quer festa. Mas, irmãos, a festa não muda a vida de ninguém. Conversava com uma das pessoas que eu fui visitar essa semana no leito de enfermidade, e a pessoa disse para mim: ah, pastor, eu estou tão feliz por poder respirar. Sabe o que é isso, irmãos? É uma reflexão que nasce da aflição, do momento de luta, do despojamento de toda ilusão, de toda vaidade. Ninguém quer comprar uma roupa nova. Ninguém está esperando um convite para ir à festa, que se quer é respirar. E eu disse para essa pessoa: poxa, eu fiz minha última luta contra os rins. No dia seguinte à cirurgia, quando eu fui ao banheiro, que eu consegui fazer xixi, eu louvei tanto a Deus. Você louva a Deus quando você faz isso durante a semana em casa? Nem eu, porque a gente não pensa nisso. Mas quando você está passando por um momento de luta, você é despojado de toda a vaidade. Você é apenas você com a sua dor e a sua limitação, e você pensa: como eu sou ingrato. Como Deus me dá tudo e faz tudo por mim, e eu trato a Deus como se fosse um qualquer. Irmãos, Deus é o maior outro que existe na nossa vida, porque é um outro que nunca vai deixar de existir. Amém. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você: nenhum outro que não seja Deus merece 100% da nossa adoração e da nossa devoção. Seja esse outro uma pessoa, uma profissão, uma meta acadêmica, uma diversão, uma distração. Irmãos, nós precisamos despertar do sono, porque o tempo se abrevia, os dias são difíceis. E eu quero dizer para você, meu querido, se você não tiver um encontro real com Cristo,
Se você não tiver uma vida de relação sincera e firme com Deus, se Deus não te revelar quem você é, e se você não decidir voltar realmente para Deus, você não vai sobreviver a esse mundo. Escuta o que eu estou te falando. Você não vai sobreviver. Então a minha oração nessa noite é para que Deus nos desperte do nosso sono. Amém. Ele nos traga para o centro novamente. O centro é Cristo. Ele é o centro do universo, o centro de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Oh Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra feriu a nossa consciência, como nós vimos na leitura inicial. Quando nós sentimos, Senhor, que a tua palavra nos feriu, isso é um bom sinal, sinal de que estamos vivos na fé. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor amarre Satanás nesse momento, para que ele não tenha nenhum poder, nenhum direito sobre a tua palavra, Senhor. E ele não venha distorcer em nenhum coração aquilo que foi pregado aqui nessa noite. Mas que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, possa sedimentar em cada coração essa palavra e fortalecer as raízes, para que quando os primeiros raios, Senhor, de vida começarem a surgir da terra, o primeiro broto começar a florescer, ali esteja uma verdadeira árvore frutífera para a tua glória e honra, Senhor. Que não seja uma figueira brava, que só tem folhas e aparência, mas não tem nenhuma substância. Pai, livra-nos disso. Amém. Repreende esse espírito de acomodação da nossa vida em nome de Jesus. E traz, ó Deus, uma consciência clara de que nós somos devedores do Senhor. Nós te devemos porque o Senhor é o único que tem direitos de fato no universo inteiro, Senhor. Porque o Senhor é o dono de tudo. Tudo foi feito por ti, por meio de ti e para ti. E todas as coisas precisam convergir para o Senhor, porque o Senhor é o único centro do universo. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos despojarmos de toda ilusão. Ajuda-nos a nos despojarmos de toda a vaidade, de todo o anseio por glória, por reconhecimento. Ajuda-nos a olhar para a criação e aprender as lições que ela nos comunica, Senhor. E a partir deste aprendizado, tomar uma posição, dizer: Senhor, o que farei? Ajuda-me a fazer o que fui criado para fazer, ou seja, viver para a tua honra e para a tua glória. Amém. Entregar a ti os direitos que são teus, e só depois considerar os meus direitos a partir do que o Senhor me permite. Viver para te honrar, para te servir, para te glorificar, não para amealhar algo, para conquistar ou para ganhar, mas porque já ganhei, porque já conquistei e porque já fui conquistado por ti. Louvado seja o teu nome. Então, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, desperta-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra permaneça nos nossos corações. E que ao longo dessa semana o teu Espírito nos conduza por um caminho, ó Deus, de arrependimento, de retidão, de quebrantamento, para que o ano de 2016 não seja igual ao ano que passou, seja melhor, seja um ano mais frutífero, seja um ano mais cheio da tua graça, e que ao final do ano de 2016 nós possamos dizer: ah, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu fui confrontado, agora eu vi quem eu sou, agora eu sei que o meu caminho não é perfeito, agora eu sei que preciso crescer, que preciso avançar, que preciso aprender e entender que o Senhor tem o direito de fazer o que quiser da minha vida, porque agora os meus olhos te veem, Senhor. Aleluia. Pai, que seja essa a nossa experiência ao longo desse ano, Pai.
Não uma experiência produzida por luzes, por sons, por barulho, por movimentos, mas uma experiência vivida no nosso quarto de oração. E que ali o Senhor se revele como Deus que Tu és e nos mostre o ser limitado que nós somos, para que nós possamos nos voltar e clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me aceita como Teu trabalhador, me aceita como obreiro da Tua casa. Não me deixa ser negligente, não me deixa ser, ó Deus, menosprezado por mim mesmo, pela minha própria maneira de ver a minha condição e perceber que eu tenho menosprezado o meu chamado, menosprezado os dons que o Senhor tem me dado, menosprezado a minha condição de filho, porque estou vivendo como alguém que professa uma fé criacionista, mas vivo como um evolucionista. Prego que o Senhor existe, mas vivo como se o Senhor não existisse. Me ajuda, Senhor. Transforma o meu coração. Em nome de Jesus.